Organize seu dinheiro com espiritualidade. Fala, povo de Deus, eu sou Ramon dos Santos, sou o seu educador financeiro católico e eu vou ajudar você a controlar o seu dinheiro, sair das dívidas, controlar seu cartão de crédito, investir e sem perder a espiritualidade, sem perder a fé em Deus, porque dinheiro não é pecado. A gente precisa lidar com ele, a gente precisa sim cuidar dele, dar a ele o devido lugar nas nossas vidas e o valor que ele merece. O dinheiro é apenas uma moeda de troca para que a gente consiga realizar os nossos sonhos e, claro, viver bem, né? Porque tudo a gente tem que pagar conta hoje em dia. Então, né, tendo isso em vista, vamos lá porque tem muita coisa boa para passar para vocês. No vídeo de hoje estarei trazendo aqui algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram pelos meus seguidores para esclarecer essas dúvidas e trazer um norte aí para sua vida financeira. Vamos a elas? Qual o banco que rende mais juros para guardar a reserva de emergência? Olha só que pergunta interessante, né? A reserva de emergência que é um ponto muito importante para a sua vida financeira. Então, hoje nós temos diversos bancos onde nós podemos guardar a nossa reserva de emergência e obter segurança, sem correr nenhum risco de perder esse valor que vai estar guardado. E ainda assim rendendo mais do que a poupança, porque lembre-se que a poupança é o pior lugar para se investir, porque ela não tem a melhor rentabilidade do mercado. Então, olha só, a gente tem aqui alguns bancos digitais que eu selecionei para vocês, e se você tem uma opção melhor de lugar, de banco digital para guardar a sua reserva de segurança, você comenta aqui para eu poder também ter esse conhecimento, ajudar outras pessoas, né? E a gente aqui está sempre se fortalecendo. Bom, um dos mais falados e mais queridos que nós temos hoje em dia é o Nubank, né? Nubank hoje está rendendo 100% do CDI, né? Isso significa 11,15% na data em que esse vídeo está sendo gravado. Então, é uma rentabilidade boa, uma rentabilidade ok para você deixar a sua reserva de segurança. Bom, a gente tem também o Banco Inter, que está rendendo 98% do CDI, né? Então, já não compensa comparado com a Nubank. A gente tem Digio, também um banco digital, ele está rendendo 100% do CDI, então está igual a Nubank. A gente tem o Banco Next, que está rendendo 100% do CDI. A gente tem C6 Bank, rendendo 102% do CDI. Então, a gente tem aqui, até o momento, a melhor rentabilidade. A gente tem o PicPay rendendo 102% do CDI, que também iguala aí com a C6 Bank. E o Mercado Pago, hoje rendendo 100% do CDI. Um detalhe sobre todos esses bancos é que alguns exigem um valor mínimo para você investir o seu dinheiro. Por exemplo, a Nubank, a partir de 1 centavo, seu dinheiro vai ficar lá investido, vai estar rendendo, né, 100% do CDI. Outros bancos, né, como por exemplo o C6 Bank e o Next, precisam ali de um valor. No Next, por exemplo, R$100 é o valor mínimo para você investir o seu dinheiro, ter essa rentabilidade de 100% do CDI. Já o C6 Bank, R$20 para começar a render 102% do CDI. E olha só que interessante também, nós precisamos entender que todos esses investimentos, né, eles têm um prazo de validade, prazo para retirada desse valor. Os rendimentos, por exemplo, da Nubank, dependendo do lugar que você vai deixar esse dinheiro, você só vai conseguir ver essa rentabilidade mensalmente, né? Então, existe essa opção de você ver essa rentabilidade mensal. Mas também existem as caixinhas da Nubank, onde você consegue também ter essa rentabilidade diária, né? E fazer também resgates diários ou de até um dia útil. Todos os outros bancos que eu citei conseguem fazer retiradas diárias também, né? Conseguem tirar com um dia útil ali o investimento que você aplicou. Então, das opções que eu trouxe aqui para vocês hoje, o melhor lugar que nós podemos deixar o nosso dinheiro para ter essa rentabilidade mais atrativa para a reserva de emergência, a reserva de segurança, como eu costumo chamar, é hoje o PicPay e a C6 Bank, que estão rendendo 102% do CDI. Uma outra pergunta: qual opção escolher? Parcelar no cartão de crédito ou usar cheque especial? Bom, com certeza parcelar no cartão de crédito, né? Porque você só vai pagar juros no cartão de crédito se você vier a não pagar aquelas parcelas, né? Não pagar a fatura do cartão de crédito. Já o cheque especial, você tem um prazo ali de 10 dias para repor o dinheiro que você pegou emprestado, né? Dependendo de alguns bancos, de algumas instituições, esse prazo leva ali 10 dias para você pegar esse dinheiro e devolver para o banco. Você pegou ali R$1.000, você tem 10 dias para devolver esses R$1.000 que você pegou emprestado. Caso você não faça isso, dentro desse período você começa a pagar
os juros mais altos que nós temos hoje no mercado, que é juros do cheque especial. Juros do cartão de crédito também são altos, mas você só paga esses juros depois que você não paga a fatura. Então dá para a gente fazer um planejamento e com certeza pagar essas parcelas do cartão de crédito. Bom, pode acontecer de algum problema, né, e você não conseguir pagar essas parcelas. Existe a opção de você pagar a parcela mínima, né, que também não é a maior vantagem do mundo, mas, né, você consegue ali jogar parte dessa despesa para frente. Não recomendo fazer isso, né? É importante que antes de parcelar qualquer coisa a gente esteja organizado, planejado, né, para pagar essas parcelas, mas dentre os males, esse é o menor. Desde que também você não faça isso um vício, né, e virar uma bola de neve onde você nunca mais vai conseguir pagar ali a fatura total do seu cartão de crédito, vai sempre ficar pagando, né, o valor mínimo. Então esse não é o caminho, isso pode te levar a uma dívida muito alta. Como um microempreendedor deve organizar as finanças? Bom, pergunta ótima, muito interessante. Eu particularmente sou empreendedor há muitos anos, né? Eu já estou nessa área aí desde 2018 oficialmente, porque quando eu era mais novo eu empreendia também, né? Vendia pulseira de miçanga, vendi cordão de miçanga. Depois, em 2018, eu comecei a empreender fazendo terços, né? Eu criei um Instagram de artigos religiosos, só vendendo terço de noiva, terço simples, dezena. Então é uma experiência que eu ainda faço terço. Mas então, como é que o microempreendedor ele tem que se organizar, né? Primeiramente, o mais importante de tudo é você separar a sua vida particular da sua pessoa jurídica, né? Da sua empresa, do seu empreendedorismo. Porque se você misturar uma coisa com a outra, né, você vai ter problemas, né? Provavelmente a sua pessoa física vai levar a sua pessoa jurídica à falência. Então você precisa sempre separar aquilo que é da empresa e aquilo que é o seu prolabore, né? Não sei se vocês conhecem, mas a palavra prolabore significa que é o salário do empreendedor, né? Então todos os empreendedores eles retiram ali o seu salário, que se chama prolabore, né? Então você precisa fazer essa separação do que é dinheiro da empresa e o que é o seu dinheiro particular, que é fruto, né, do trabalho dessa empresa. Então, fez essa separação, você já está um passo muito à frente, você está num passo muito importante para conseguir aí fazer com que sua empresa ela tenha sucesso. Aí, outra coisa, né, a gente precisa ter os melhores materiais, os melhores produtos, os melhores serviços à nossa disposição com o menor preço. Bom, dependendo do que você vai estar empreendendo, eu vou utilizar aqui o exemplo do terço, né, que foi uma coisa que me alavancou bastante no mundo do empreendedorismo e me trouxe muitas visões sobre educação financeira também, que vou estar partilhando com vocês aí ao longo da nossa jornada. Então, quando eu comecei com a Terço dos Santos, a minha empresa de terços, né, eu fiz o seguinte: antes de qualquer coisa, eu saí sem R$ 1 no bolso, fui pesquisar todos os materiais que eu precisaria para iniciar a minha empresa. Por quê? Se eu saísse com R$ 10 que fosse, eu ia achar que aquela opção que eu estava encontrando naquele momento era a melhor para o meu negócio e eu ia poder fazer aquela compra e provavelmente encontrar algo mais barato em outro lugar com a mesma qualidade e possivelmente o mesmo produto. Então a primeira coisa que eu fiz foi visitar várias lojas em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, são cidades que me rodeiam, e dentro dessas cidades eu encontrei ali as melhores opções, né, para o meu negócio. E com isso eu fiz ali uma lista de cada coisa que eu precisava comprar, e todas essas coisas eu tinha que comprar em lugares diferentes, porque como eu fiz essa pesquisa de preço, eu consegui encontrar melhores opções em cada cidade diferente. Então isso me ajudou bastante a economizar. Então isso foi uma das coisas que eu fiz no início, né, para poder me ajudar a empreender melhor. Logo depois, importante ter uma planilha de organização financeira da sua empresa. A partir dessa planilha, você vai fazer os cálculos de receita, né, o dinheiro que entra, as despesas, você vai separar o seu prolabore, você vai separar as despesas do próximo mês, você vai deixar uma caixinha para a empresa. Então você vai conseguir fracionar bastante os valores que você recebe para cada uma das despesas que você tem, né? Mas isso precisa de uma visão geral que uma planilha ela pode proporcionar, né? Então comece organizando bem através de uma planilha. Ah, Ramon, eu não tenho intimidade com planilha de Excel, não sei fazer. Não tem problema, você pode fazer isso num caderno.
né? Desde que você faça essa separação também no caderno, as partes das receitas, das despesas e dos resultados, onde você vai tirar também o seu prolabore, vai tirar ali o caixa da empresa, né? É importante ter esse capital de giro também. Então, muitas coisas você pode fazer aí dentro do empreendedorismo. Lembrando, separar a sua vida particular do seu trabalho, né? Esse é o primeiro ponto, não se esqueça disso. Escolher os melhores fornecedores e preparar uma planilha, um caderno para você organizar a vida financeira da sua empresa. Para quem começa a empreender, vale a pena pagar MEI? Essa pergunta é ótima. Interessante essa pergunta, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu criei a Terço dos Santos foi fazer um MEI para mim, né? Fazer um MEI para a empresa, porque eu queria passar credibilidade nesse meu trabalho. Não necessariamente você precisa criar um MEI, né? Mas, dependendo daquilo que você está trabalhando, né, isso pode ser muito importante, isso pode dar credibilidade à atividade que você está exercendo, né? Então, eu acho que é uma decisão particular que depende muito do que você está querendo trabalhar com essa empresa que você está criando. Qual dívida devo priorizar? Essa pergunta é importante, sempre válida. Eu até respondi lá no Instagram, mas vale a pena também trazer aqui nesse vídeo, porque é um assunto que a gente nunca pode deixar de lado. Todo mundo pode cair aí numa dívida, pode esquecer de pagar alguma conta, pode acontecer uma catástrofe, alguma coisa fora do planejado e você entrar numa dívida. Eu, particularmente, já me endividei, né? Inclusive foi no ano de 2020 para 2021, né? Onde eu não consegui pagar a fatura de um cartão de crédito, né? Fiz a negociação, tudo, depois eu consegui até fazer esse pagamento, né? Tem até um vídeo meu falando sobre isso lá no Instagram, que foi sobre como eu consegui o meu primeiro iPhone, né? Eu comprei o telefone, não consegui pagar a fatura do cartão de crédito, porque eu havia parcelado em 12 vezes, mas veio numa fatura só, então, né, sem condições de pagar um valor total de um iPhone, então não consegui pagar. Mais para frente eu negociei e consegui fazer o pagamento através de ajuda de investimentos que eu tive. Então depois eu vou estar gravando um vídeo também para vocês contando um pouco dessa história. Bom, mas vamos lá responder essa pergunta. Eu trouxe 5 dicas para você saber como priorizar, né, essas dívidas. Qual que você deve priorizar? A primeira é o levantamento das dívidas, né? Quantas dívidas você tem? Às vezes a gente não tem noção do tamanho dos problemas que estão ao nosso redor. Mas para resolver esses problemas, a gente precisa bater de frente com eles, né? Acredito que você concorde com isso. Então, para bater de frente com esses problemas, a gente vai saber como está cada um deles, qual é cada um deles. Então, você vai fazer esse levantamento das dívidas. Eu tenho dívida no cartão de crédito, eu tenho dívida com um plano de assinatura, eu tenho dívida com um amigo, eu tenho dívida com um banco. Então, você vai fazer esse levantamento das dívidas que você tem. Qual é o tamanho dessas dívidas? É o segundo ponto. Então, você precisa saber quanto você tem que estar pagando em cada uma dessas dívidas. Isso é muito importante, né? Você vai elencar essas empresas, você vai saber quais são as instituições que você está devendo e qual é o valor que você está devendo para cada uma delas. Então, assim a gente tem um norte. Terceiro, onde tem os juros altos, né? Em quais dessas dívidas você tem os juros mais altos? Que quanto mais o tempo passa, mais essa dívida aumenta. Então isso é importante, porque nós iremos priorizar aquelas que nós temos o maior valor de juros. Quarta dica, entender o orçamento, né? Qual é o seu orçamento? Como estão as suas despesas, as suas receitas, o resultado da sua realidade familiar, sozinha, como está a sua vida financeira. Sem você entender isso, você não sabe se você vai conseguir pagar essas dívidas ou não. Pode ser que você queira negociar com o banco, com quem você está devendo, e não ter condições de pagar porque você não sabe como está o seu orçamento. Então, isso é muito importante. Você não pode deixar a sua vida desorganizada e querer negociar dívidas e mais dívidas e daqui a pouco você não consegue honrar essas negociações que você fez. Então, você precisa entender como está o seu orçamento hoje. A quinta dica é negociar com as instituições. E tira juros, tira um monte de coisa, porque você sabe quanto que você estava devendo, né? Então, olha só, você fez uma dívida ali no cartão de crédito, onde você deixou de pagar R$ 1.000, e aquela dívida ficou lá, já virou 3.000, o banco está oferecendo uma proposta para negociar com você,
onde você vai parcelar em 10 vezes de R$ 500, então você vai pagar 5 mil de uma coisa que era 1.000. Peraí, né? Quem tem que negociar da melhor forma possível é você. A proposta tem que partir de você. O banco, ele precisa receber esse dinheiro, ele quer receber esse dinheiro que você está devendo. Então, faça algo que esteja dentro das suas condições e pague o que é justo. Então, negocie as suas dívidas, né, com essas instituições. Não deixe passar, não deixe que isso vire, sei lá, uma coisa de costume. Ah, faz parte, estou com algumas dívidas. Não. Vai atrás, se organiza e faça negociações. Eles querem receber, você precisa pagar, mas pague dentro das suas condições, tirando esses juros abusivos que nós temos aí. Tenho dificuldade de lidar com o dinheiro por sempre ter visto tantos problemas por conta dele. Essa dificuldade, ela é muito comum nas pessoas. Existe um mal entranhado na sociedade, né, que o dinheiro é pecado, que o dinheiro atrai problema, né? Que se você conseguiu dinheiro, você conseguiu de forma ilícita. Então, né, isso faz com que muitas pessoas tenham um bloqueio em ter dinheiro no bolso, em se organizar, em investir, né? Então ela acaba sempre se livrando daquela quantia que ela tem. De alguma forma, ela vai se livrar daquele dinheiro, seja comprando alguma coisa, seja dando, né, para alguém, seja se livrando. As pessoas vão colocar esse dinheiro para fora por conta desse mal que está entranhado delas. Ou então, essa vontade do poder, né? Porque o dinheiro, ele traz o poder, né? Mas qual o poder, né? De conquistar muitas coisas, de mandar e desmandar. Mas não é essa visão que nós devemos ter sobre o dinheiro. Até porque, num livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, né, T. Harvey, ele fala sobre nós trazermos dentro de nós concepções sobre o dinheiro que não foram criadas por nós mesmos. Muito pelo contrário, foram coisas que nos foram impostas pela sociedade e principalmente pelas pessoas mais próximas a nós. E aí, quando eu falo dessas pessoas mais próximas, eu estou falando sim dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos irmãos, primas, pessoas que estão no nosso dia a dia. Porque as experiências que elas viveram com o dinheiro vão impactar diretamente na nossa experiência. Por exemplo, se o seu pai teve uma infância muito sofrida, onde ele não conseguiu ter recursos para poder viver os seus sonhos, seus objetivos, estava sempre no aperto ali com a sua família que era humilde também, quando ele crescer, ele vai ter uma tendência de pensar que o dinheiro precisa ser guardado a qualquer custo. Mesmo que você não compre uma coisa que você está precisando agora, porque você precisa guardar para o amanhã, né? Porque hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter. Então essa pessoa que viveu uma realidade um pouco mais humilde, que sempre teve que pensar no amanhã, né? Ela com certeza vai levar isso para a vida dela toda. Até ela encontrar aqui com a gente nesse Instagram, nesse YouTube, aqui nas redes sociais, para mudar essa mentalidade, né? Então a gente precisa desconstruir essa mentalidade que nos foi imposta, né? Que a gente viu as outras pessoas vivendo, que nos foi passado, né? E essa imposição, não entendam isso como algo agressivo, algo maligno, não. Foi uma coisa do dia a dia, né? Experiências de outras pessoas que nos foram passadas e aí a gente precisa aprender a lidar melhor com isso. E a gente só vai lidar melhor, né, entendendo que precisamos desconstruir e aderir a uma nova mentalidade para que o dinheiro seja aquilo que de fato ele é. Dinheiro é uma moeda de troca, né, onde nós queremos algo e utilizamos esse meio, que é o dinheiro, como um veículo para a gente chegar ao nosso objetivo, para a gente conquistar aquilo que nós desejamos, né? Apenas isso. Se você pudesse fazer tudo sem o dinheiro, com certeza você faria. Eu não tenho dúvidas disso. Você viajaria, você compraria casa, carro, você daria a melhor escola para o seu filho. Então, né, o dinheiro, ele não é o mal. Ele é um veículo para a gente alcançar as coisas. Ele pode ser o mal quando o dinheiro vira o Deus da sua vida. Não à toa, né, Deus vai falar, né, Jesus vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? Não vamos servir ao dinheiro. Aqui nesse Instagram, né, o Instagram desse consultor bonito que vos fala, que é católico praticante, né, o dinheiro não é o meu Deus. O dinheiro é apenas um meio que eu utilizo para conquistar as coisas e sobreviver. Né? Porque eu preciso pagar conta, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar conta de luz. Então, ele faz parte da minha vida porque eu preciso pagar as contas, eu preciso viver e proporcionar conforto para minha família. Então, é importante você desconstruir essa mentalidade que te foi imposta, revisitar a sua história para identificar quais foram esses problemas, né, que você viveu, essas dificuldades que você viveu
com o dinheiro por conta de terceiros, e aos poucos mudando essa mentalidade, né? E fazer com que o dinheiro sirva a você e leve você para lugares que você merece ir, que você merece estar. Ano que vem, meu filho vai para a escola. Quero pagar particular. Como posso me organizar? Interessante essa pergunta, né? Daqui a pouco eu vou estar vivendo essa realidade também. Então, é muito importante você pensar, né, nessa escola, em tudo, agora. E quanto antes, melhor. Para que você já vá começando a juntar dinheiro para isso. A gente sabe que escola particular não é a coisa mais barata do mundo, existem as que são acessíveis, existem aquelas que são um pouco mais caras. Então, dependendo da escola que você quer colocar o seu filho, que é importante que você já pesquise muito antes daquele período ali de julho até dezembro, para você fazer a matrícula e depois no ano seguinte ele entrar, pesquise muito antes. Já vai entendendo como é a mensalidade daquela escola, quais são os valores de renovação, de material, de uniforme, porque assim você consegue se planejar melhor, você consegue se organizar melhor, você consegue estar um passo à frente de qualquer coisa, de qualquer eventualidade que possa vir a acontecer. Por exemplo, quando você se organiza para viajar, você começa a fazer uma caixinha, né? Então você coloca ali R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, não sei, depende para onde você vai viajar. Mas você vai juntando esse dinheiro. Para a escola do seu filho, você pode fazer isso desde quando você concebeu ele no seu ventre. Então isso é válido, isso é louvável, você pode fazer isso aí seguindo um planejamento junto com o seu marido, pensando na escola que você vai colocar, né, fazendo esse planejamento junto com a sua esposa, né, porque a pergunta aqui, né, pode ter sido um homem ou uma mulher que fez. Então é importante você seguir essa linha de raciocínio, né, pensar no lugar que você quer que seu filho estude, levantar os valores que você vai precisar, né, fazer num investimento futuro da escola dessa criança e juntar dinheiro de forma mensal, colocando num lugar de segurança e que te dê rentabilidade até a data do seu filho entrar na escola. Eu e meu marido discutimos muito sobre dinheiro, como podemos melhorar. Então, né, caso sério. Eu não sei se vocês sabem, mas essa informação ela é muito importante e muito grave. Um dos maiores motivos de divórcio no nosso país está atrelado à questão financeira do casal. Seja por um casamento olhando apenas para os bens um dos outros, seja dentro do casamento já discutindo sobre as contas, sobre as prioridades. Isso acontece bastante. Então, o quanto antes você que é casal, de namorado, está assistindo esse vídeo, ou você que é solteiro, pretende namorar, casar, vocês precisam conversar sobre dinheiro. Esse assunto é importante, não pode deixar para quando casar. Não, porque aí quando casar vem os problemas, e aí cada um tem uma forma de lidar com o dinheiro, porque cada um foi criado de uma forma diferente. Então, conversem sobre o dinheiro. E aí, dentro de um casamento, como você vai melhorar? A situação já está difícil, vocês estão discutindo, como vocês podem melhorar? Primeiramente, procure um diretor espiritual para cuidar da espiritualidade de vocês enquanto casal. Isso é extremamente necessário. Esses diálogos sobre o dinheiro, tudo isso que envolve esse relacionamento de vocês, deixe ser acompanhado com um diretor espiritual. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante você na tomada de decisões junto com a sua esposa, junto com o seu marido, né? Procure também ajuda psicológica, né? A gente precisa mudar, virar essa chavinha que nós temos aqui na nossa mente. A ajuda de um psicólogo pode fazer grande diferença. Procure um consultor financeiro. Aqui estou também para ajudar você, né? Eu faço mentorias para casais também. A gente consegue criar um diálogo saudável entre vocês para que esse assunto, né, não seja causa e motivo de briga ou de separação, como tantos divórcios no nosso país. Então não deixe de procurar ajuda. Segundo, queira entender a realidade do outro. Com certeza você ama essa pessoa, vocês não se casaram à toa, não se casaram porque era bonito, não, vocês se casaram porque se amam. Então vocês precisam conversar sobre o dinheiro, sobre a história de vocês, entender por que cada um está pensando daquela forma, por que um quer priorizar os lanches, por que o outro quer priorizar as roupas, por que o outro só pensa em pagar as contas e o outro só pensa em viajar. A gente precisa entender isso de uma forma parceira, de uma forma que não fira nenhum nem outro, mas buscando olhar para a realidade, olhar para a história que aquela pessoa viveu, né? Porque isso faz toda a diferença no hoje, no agora. Bom, essa foi a última pergunta que foi respondida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam mais perguntas lá no Instagram.
E é isso, pessoal. Qualquer coisa, só entrar em contato, a gente está junto aí para poder ajudar você a se organizar financeiramente, organizar o seu dinheiro com espiritualidade, né? Porque Deus, ele também nos mostra através da Sagrada Escritura que é possível a gente conciliar as duas coisas. O dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro é apenas um veículo que nós temos para conseguir sobreviver nesse mundo e realizar nossos sonhos, nos proporcionando também conforto e qualidade de vida. Ah, e segue a Santos Finanças lá no Instagram, dá o seu joinha aqui no vídeo também, se inscreve no canal, porque eu preciso do apoio de vocês para continuar produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo que tenha relevância para você, para sua vida, para sua família. E vamos embora, né? Viva a igreja!